versos ímpares. Por favor, podem ler. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios que, havia muito, não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele, e embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo espírito do demônio que nele habitava e o mandou para o deserto. Rogaram-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Então saiu ao encontro para ver o que se passara, e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem que saíram os demônios, vestido e em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. Todo o povo e circunvizinhança dos gesarenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo, e Jesus, tomando de novo o barco, voltou. Volta para a tua casa, conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Que Deus nos abençoe. Leiam todos o versículo 35, por favor. Que Deus nos abençoe. O quadro é de arrepiar, né? E eu quero falar hoje com vocês sobre o tema Jesus, o eterno libertador dos oprimidos. Vamos juntos? Jesus, o eterno libertador dos oprimidos. Só as vozes masculinas? Vozes femininas? Jesus, ele é o eterno libertador dos oprimidos. Jesus é aquele que liberta. A Bíblia disse, eu gosto muito quando a palavra de Deus fala assim, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Zaqueu era um oprimido e Jesus veio para libertá-lo. João capítulo 3, você vai encontrar um homem oprimido chamado Nicodemos. E a Bíblia diz que ele vai de noite ter com Jesus e Jesus o liberta. Paulo, apóstolo, ele era um oprimido pelo diabo, ele fazia mal às pessoas, ele matava as pessoas, até que Jesus encontra Paulo e Jesus o liberta. Então Jesus é aquele que liberta os oprimidos. Ele é interessante, essa narrativa cuidadosamente é narrada pelos 3 primeiros evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas. Todos 3 narram com detalhe, né, peculiar acerca da vida deste homem. Podemos observar como Jesus se manifesta, ou como ele se manifestou, sabe, de forma completa, ele mostra o seu domínio sobre o diabo.
Amém, meus irmãos? Esse é nosso Jesus. Não precisa fazer barulho, não. Ele está ali. Ele chega e resolve. A Bíblia diz que ele chegou e foi ao encontro. Ele diz, sai dele. E o demônio fala assim, por que vieste nos atormentar? Quem é Jesus para atormentar? Ele não atormenta. O diabo, então, ele coloca essa palavra para tentar até mesmo dissuadir algumas pessoas de seguirem Jesus, chamando Jesus de perturbador. E ele diz, sai dele. E a Bíblia diz que o demônio sai. Jesus demonstra o seu poder total sobre a força do mal, né? Ele tem domínio sobre o diabo. O que ainda é visto ao estudarmos esse capítulo é que Satanás é completamente vencido pelo Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? O hino de número 112 fala, vencido tem quem? Jesus. Então esse texto mostra, esse capítulo mostra como Satanás é completamente vencido. Jesus é aquele que vence o mal. Ele vence o mal. Eu não sei qual o mal que oprime você, eu não sei se é o medo, eu não sei se é o ódio, mas eu sei que todos nós, às vezes, somos atormentados. O diabo, ele nos atormenta. E a Bíblia diz que o diabo veio matar, veio roubar e veio o quê? Destruir. E Jesus é calmo, quando ele chega lá no livro de João, capítulo 10, ele encontra uma comunidade totalmente devastada pelo medo, angustiada. Olha aí, está o ladrão, veio matar, roubar, destruir. Jesus chega, calma, por que vocês estão com medo? Eu sou Jesus. E eu vim dar vida em quê? Abundância. Quem é mais forte, a vida ou a morte? A vida ou o quê? Ou a morte? Quem é mais forte, Jesus ou o diabo? Quem tem mais poder? Amém, meus irmãos? Então, ele destrói Satanás. Satanás é despojado por nosso Jesus. Ele chega e despoja, ele tira, ele arranca o diabo. Meus irmãos, a igreja precisa acreditar que Jesus está aqui nesse lugar. E Jesus, ele torce por nós. Ele está ao nosso lado. Completamente do nosso lado. Ele está ao seu lado. A Bíblia nos fala sobre isso. Mas o que você precisa saber neste estudo? Eu destaquei pelo menos 3 coisas que você precisa saber. O primeiro, o estado lastimoso sobre aqueles que são escravos do diabo. A primeira coisa que você precisa compreender é o estado lastimoso daqueles que são escravos do diabo. A Bíblia nos fala que esse homem, ele vivia despido, não morava há muito tempo em casa. Observa bem, o diabo havia saqueado ele da sua casa, tirado da sua casa. O diabo havia tirado a alegria daquele homem, que a alegria de uma pessoa é viver em família. E o diabo tirou esse privilégio desse homem e o lançou no cemitério. Observa, meu irmão, que quem vive em cemitério come das coisas que ali tem. Eu lembro, meus irmãos, de um homem, Visconde de Sabugosa, que era do sítio do Pica-Pau Amarelo. Ele veio se converter. E ele deu então o seu testemunho. Ele dizia então que um dia, ele dizia, eu quero te servir, Satanás. E Satanás mandou ele lá para o cemitério em Auma, no Rio de Janeiro. E ele foi para lá. E Satanás disse, você quer me servir? Eu quero servir você sim. Então vai lá. Ele abriu então, tirou uma cova, né? Ele tirou a tampa da cova, tirou um caixão que estava lá, um corpo em estado de aputrefação, podre, totalmente podre. E o diabo disse, você me ama? Ele disse, eu amo você. Você quer me servir? E ele disse, quero te servir. Então, coloca a mão na barriga desse defunto, tira suas vísceras e come. E foi isso que ele fez, ele tirou e comeu. E depois o diabo disse, aí ele disse, mas só isso que você quer? Aí o diabo disse, tira também os olhos, ele comeu também. E depois o diabo mandou ele andar pelo meio do cemitério. E ele então vai para o meio do cemitério. E lá então ele encontra uma outra cova, ou uma catatumba. E o diabo disse aí, abre essa cova e toque nesse defunto. E ali naquele momento, quando ele tenta tocar, ele não consegue, porque ali tinha sido sepultado o corpo de um homem de Deus. E naquele momento ele ficou desesperado. E o diabo ainda perguntou para ele, você me ama? Ele disse, amo. Então vai para a tua casa, ligue para a tua casa, pede para todo mundo sair da sua casa.
Eu quero que você mate a sua mãe afogada na piscina. E foi isso que ele fez. Ele saiu daquele cemitério arrasado porque ele não conseguiu. Deus não permitiu que ele tocasse no corpo daquele morto que era crente. O espírito está com Deus, o corpo volta ao pó. Ele então retorna e vai para casa e liga: mamãe. Aí a mãe diz: oi, meu filho, a senhora está, eu quero falar com a senhora, mas quero falar com a senhora sozinha. Porque a mãe dele era da Assembleia de Deus em Inhaúma. E o diabo tinha ódio daquela mulher. Porque aquela mulher orava pelos filhos, inclusive para que Deus o libertasse. E aquele homem morria, então, tinha tomado pelo diabo, ficou também possesso de ódio da sua mãe. Foi então para matar a sua mãe. A senhora está sozinha, mãe? Estou. Então estou chegando aí. Ela disse: pode vir, meu filho. E quando ele chega em casa, ele toca a campainha e disse: mãe. Aí a mãe dele disse: pois não, meu filho, sou eu. Ah, tá bom. Aí antes da mãe abrir a porta, disse: meu filho, se você está sozinho, pode entrar em nome de Deus. Abriu a porta, ele entrou e caiu aos pés daquela mulher e nunca mais foi macumbeiro, porque Jesus domina o poder do diabo. É isso que eu quero que você entenda hoje aqui. E aquele homem anda dando testemunho da graça do Senhor. Um lugar que você deve entender. A Bíblia nos diz que esse homem vive um estado lastimoso. Ele é escravo, vive no cemitério, não coloca roupa. As pessoas tentam impedi-lo de tantas coisas. A força do diabo era muito grande para aquele homem, mas a força do diabo foi exatamente humilhada diante da força daquele que é todo poderoso, que é nosso Jesus. Eu quero que você entenda: Jesus, ele está com você, ele habita em você, ele conversa, ele ouve você. Ele está na dor, mas ele está na alegria. Ele está até quando o crente perde, mas Jesus é aquele que nos levanta e nos dá a vitória para a glória do nome dele. É isso que eu quero que você entenda então hoje aqui. Então, ler esse texto, você tem que compreender isso. Aquele homem infeliz estava sob o domínio de Satanás, tanto no corpo quanto na alma. Ele era dominado pelo diabo. Eu já vi pessoas dominadas pelo diabo. Ontem mesmo, acho que vocês assistiram pela televisão, hoje também, lá no Egito, aquele lastimoso jogo de futebol onde mais de 70 pessoas, 79 pessoas morreram. Daquela mesma influência satânica chega ontem no jogo também do Vasco e Bangu. E quase que tem tragédia. Como que pode alguém não entender que o diabo, ele veio para matar? Como que alguém não entende o que diz a palavra do Senhor no livro de 2 Coríntios 4:4, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a glória do Evangelho, da graça de Deus. É isso que nós precisamos entender. Mas Jesus, ele está aqui. Diga para o seu irmão: Jesus está do seu lado. Diga mesmo: ele torce por você. Você crê ou não crê? Você tem que crer. Jesus está do seu lado. A Bíblia disse assim no livro do Salmo: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o livra de todo mal. Diga amém. Então o anjo de Deus acampa-se ao nosso redor. Sua capacidade estava sob a orientação de uma legião. Esse homem escravo, a sua capacidade havia sido dominada. A sua orientação agora não era orientação de omissão, mas exatamente os demônios que habitavam naquele homem. Qual é o seu nome? Observa bem. Jesus pergunta para aquele homem: qual é o seu nome? Ele querendo impressionar Jesus. Porque legião, meus irmãos, é como um batalhão. Um batalhão tem 600 homens. E uma legião tem 6.000. O que eu falei que eu já me esqueci? E uma legião. Jesus disse: qual é o teu nome? Ele disse: somos legião. Ele disse: quem que é? Quem que é? Ele: nós somos 6.000 e você é um só. E Jesus disse: sai dele. E todos saíram. Aqui demonstra o senhorio de Jesus sobre as forças malignas. Jesus tem poder, você tem que entender isso. Ele tem poder para salvar. Não tem um canto assim?
Tem poder para salvar. Esse é o nosso Jesus. Senão não existiria o porquê a gente estar aqui como igreja. Não tem porquê. Aqui a Bíblia nos fala que esse homem tem orientação maligna. Sua força física estava sendo usada para a sua própria destruição e vergonha. A Bíblia diz que ele se cortava. Ele se jogava, contra os pedregais. A Bíblia fala que ele usava a sua própria força para o seu mal. O estado daqueles que vivem sob a opressão demoníaca é lamentável para uma pessoa. Satanás, ele impulsiona as pessoas sobre as quais ele exerce autoridade. Essas pessoas são levadas a se desonrarem, a se destruírem-se, a si próprias, a si mesmas. O diabo ainda governa sobre muitos, influenciando os que praticam toda sorte de torpeza. O diabo ainda tem poder sobre muitas pessoas, até dentro da nossa própria casa, usando pessoas da nossa própria família. A Bíblia diz que ele tem poder para influenciar, nunca para o bem, mas sempre para o que é mal, o que é torpe. É lamentável encontrar isso. É lamentável as coisas horríveis que contemplamos, são ruínas que Satanás frequentemente pode causar no corpo e nas mentes das pessoas jovens. Satanás leva o jovem a abandonar as riquezas das boas influências e os traz ao deserto das más companhias e dos pecados repugnantes. Satanás cega. Agora tem aí essa turma de luta. Eu não gosto mais de ver. Porque de primeiro você ainda assistia um boxe, né? O cara tinha uma luva, né? Agora não, agora é soco mesmo. É chute na cara. Eu não vejo. Chineses têm a mania de colocar cachorros que lutam até a morte. Ontem eu estava no posto de saúde, e lá no posto de saúde um menino com a sua perna inchada, e eu perguntei qual a sua idade. Ele disse: eu tenho 14 anos. O que aconteceu? Ele disse: um pitbull me mordeu. Pitbull me mordeu. Mordeu você? Mordeu. E o dono socorreu? Não, pegou o cachorro e prendeu. E você deu parte na polícia? Não posso não, pastor, porque lá perto da minha casa tem boca de fumo, então quando a gente leva a polícia para lá, os traficantes nos corrigem. Olha que mundo nós estamos dominados pelo diabo. Esses dias um traficante estava aqui no gabinete e disse assim: pastor Aécio, oi, não precisa ter medo de mim não, que estou desarmado. Eu disse: tem alguma coisa errada, filho. Tem alguma coisa errada, filho. Ele disse: o que está errado? Eu mexo com droga? Não. Eu vendo droga? Não. Sou concorrente seu? Não. Eu tenho armas? Não. Então pode ficar tranquilo. Quem não tem que ter medo aqui sou eu. Não tenho medo de você. Eu não tenho medo de você. Não, pastor, então desculpa, não, está desculpado, mas toda vez que você passar aqui nesse portão aqui, lembra-se, aqui mora um homem que não tem medo de você. Toda vez que você passar nesse corredor, você pode falar para os seus amigos: ali mora um homem, trabalha um homem, pastoreia um homem que não tem medo de mim. E não tem medo mesmo. Eu lembro de um jovenzinho que converteu-se a Cristo. Na igreja foi pastor chamado Guto. O nome dele era Elton, e o apelido dele Guto. E um dia Guto aceitou Jesus como Salvador. Ele era da Pá Virada. E ficou comigo na classe. E nós então abençoamos ele com a leitura da Bíblia. E Deus então introjetou a sua graça naquele coração. E os homens subiram lá no morro para matar Guto, exatamente na hora da escola bíblica dominical. E Guto ia cedo para o culto de oração. Ele participou do culto 8 horas, 9 horas da IBD, 10 horas do culto. E quando ele está subindo o morrinho para chegar na casa, encontra 2 homens com a sua sobrinha.
E disse, cadê Elton? Cadê o Guto? Guto não está aqui não. Não está aqui? Não. Mas nós viemos para pegá-lo. E Guto ficou com muito medo deles fazerem mal para a sua sobrinha. Então Guto foi e ficou perto deles, no meio deles. E eles não conseguiram ver Guto. Aí a menina falou assim, ele agora é crente, ele está na igreja. E o bandido falou, qual igreja que ele está? Do pastor Aécio. Então você fala para ele, Guto no meio. Você fala para Guto. Se nós soubermos que ele saiu da igreja, nós vamos voltar e matar. Não viram Guto. É o poder de Deus neutralizando o poder das trevas. E Guto se tornou uma bênção naquele lugar. Pastor aqui, meu amigo, os policiais aqui pegaram 7 moleques, ladrões, moleques já com crimes. E eles estavam levando aqueles garotos para matarem. Vão matar esses moleques. E de repente eles passaram na porta da igreja batista de Nova Holanda. Eles vêm lá de Nova Esperança, e com os meninos para matarem, e de repente eles entram na rua 6. Igreja Batista, pastor Elias. E um policial falou assim, para essa droga desse carro aí, tem umas coisas acontecendo nesse carro, que eu estou morrendo de raiva, para esse carro. E então o motorista parou o carro. Pegaram os 6 moleques, 7 moleques algemados e entraram para a igreja. E lá estava o pastor Elias, e eles jogaram aqueles garotos como se jogam uma caixa de batata. O senhor é o pastor aqui? Eu sou o pastor. Tome conta desses 7. Se nós encontrarmos na rua, nós vamos matar. É culpa do senhor. E foram embora. Os moleques se libertaram para a glória de Deus. É o poder das trevas sendo neutralizada pelo poder. São as forças das trevas sendo neutralizadas pelo poder do Evangelho. Por isso que Paulo disse, eu não me envergonho do Evangelho de Deus. Porque é poder para a salvação de todo aquele que crê. Este é o Evangelho. Nós precisamos pregar o Evangelho. E, irmãos, o diabo, ele não tem vez nem voz sobre a minha nem a tua vida. É isso que eu quero que você entenda. Aquele meu irmão que foi à terra dos Gadarenos e libertou o miserável endemoniado. Eu quero que você entenda, eu vou repetir. Aquele que foi à terra dos Gadarenos, que libertou aquele miserável endemoniado, ele continua vivo no céu e se compadece dos pecadores. O nome dele quem é? Amém, meus irmãos? Ele liberta e tem poder para libertar. Esse é o nosso Jesus. É isso que eu quero que vocês saiam daqui hoje. Vocês vão chegar em casa em nome de Deus. Chegue mudo se você vê que o ambiente não está propício para você falar. E dobre seus joelhos, porque a batalha começou. Não se dobre para o diabo, você é de Deus. É isso que eu quero que você entenda. Os piores dos pecadores deste mundo, eles não estão sem remédio. Jesus Cristo pode ter compaixão deles e libertá-los. Amém, irmãos? Eles têm um remédio. Até Capitão Guimarães, que está fugido. É interessante, são machos. Manda matar em Niterói. Agora a polícia prendeu. As mulherzinhas sumiram. A Anísio Abrão foi preso, igual a mulherzinha. Não sou macho. Cadê que Capitão Guimarães está fugido? Mas existe remédio para ele. Jesus é remédio. Passou meu amigo, visitou Anísio Abrão na sua casa. Ele falou assim, eu nunca entrei numa casa com tanto luxo. Eu disse, o que você fez lá? Ele disse, faltou assunto. O único assunto que eu tive foram 2 assuntos. Qual? Vamos ler a Bíblia primeiro. Qual o segundo? Vamos orar. Ele falou que não teve palavras, só teve essas 2 palavras. Qual foi a primeira que eu disse? Qual a segunda? Não precisa mais argumento, precisa? E aquele homem então escorreu lágrimas quando ele acabou de ler a Bíblia. Deus tem um remédio. Fica pensando que a sua casa é a pior casa do mundo. Não é. Teve um menininho que estava na escola e a professora perguntou,
O que é mudança? Aí um falou assim, mudança é isso, mudança é aquilo, mudança é aquele outro. Aí quando chegou na vez do menino, e você? O que, é que você tem para falar para mudança? Mudança, para mim, não é nada disso que eles falaram. Mudança, para mim, é o que aconteceu na minha casa. Ele disse, o que aconteceu na minha casa? Mas antes eu vou falar para a senhora. Mudança, só quem pode fazer é Jesus. Mas Jesus vai carregar a mudança nas costas para você? Não, não. É isso não. É isso que eu estou falando, não. Estou falando que mudança só quem pode fazer é Jesus. Essa mudança que aconteceu lá na minha casa. Meu pai era bravo, batia na minha mãe e batia em nós. Meu pai chegava em casa, quando ele estava com raiva, ele pegava toda a comida lá da despensa e jogava fora. Amassava a panela. E pegava o bujão de gás e dava para os outros. Então o que é a mudança? Aí o garotinho falou assim, mudança é Jesus. Por que mudança é Jesus? Porque Jesus pegou o estado miserável do meu pai. E meu pai disse assim, olha, Jesus me mudou, entrou em mim, mora em mim. E a partir daquele momento, meu pai nunca mais brigou com a minha mãe, assim para espancá-la. Meu pai nunca mais jogou a comida fora, nunca mais faltou comida na nossa casa. Meu pai nunca mais nos espancou. Isso é mudança. E o nome da mudança, quem é? Amém, meu irmão? Só ele pode mudar. Ele é mudança. A sua casa pode mudar. A sua vida pode mudar. As suas finanças vão mudar. A sua profissão vai mudar para melhor. A sua família vai ser melhor. Deus vai visitar a nossa casa. Deus vai estar visitando a nossa casa. Deus já está visitando a tua casa. Então, querido irmão, eu quero que você entenda. Segunda coisa que você precisa aprender nesse estudo. O primeiro é exatamente o estado lastimoso sobre aqueles que são escravos de Satanás. Segundo, o absoluto poder que o nosso Senhor possui sobre Satanás. Vou repetir. O absoluto poder, vamos juntos? O absoluto poder que o nosso Senhor possui sobre Satanás. Fale sobre, de novo, por favor. Você crê nisso ou não crê? Leia para mim o versículo 29. Todos podem ler, por favor? 29. O que Jesus fez com o demônio? Ordenou, sai dele. Então, querido irmão, segundo, o poder, o absoluto poder do nosso Senhor sobre o quê? Satanás. Disse o Senhor aos demônios, sai dele. Imediatamente o homem ficou liberto. Os demônios são obrigados a se afugentarem porque Jesus está presente naquele lugar. Olha, Jesus está presente e o demônio foi embora. Qual o demônio que está na sua casa? Você pensa que não tem, não? Ele precisa sair. Qual a mentira que rola na tua casa? Qual é o assunto que tem na mesa na hora da refeição? Qual é o programa de televisão que você vê? Quem governa lá o controle remoto? Aqui mostra que o demônio estava presente. Jesus chegou com autoridade. O crente tem autoridade. Você recebeu autoridade. A Bíblia diz que você põe as mãos e você ora e Deus cura. Imediatamente os demônios saíram. A palavra de Deus mostra, preste atenção, a supremacia de Jesus sobre a hoste maligna. Amém? Ele é acima, ele está sempre na frente, como disse o livro de Deuteronômio. Ele é cabeça, não é cauda. Por isso que Deus fala assim, eu fiz você cabeça e não cauda. Você está na frente, é Deus que está. Chega em casa e ora, peça ao Senhor. Se humilhe perante o Senhor, converse com Deus. Converse com o Senhor. Satanás é insignificante na presença do Filho de Deus.
Ele não é nada na presença de quem? Do Filho de Deus. Irmão, compre um livro para vocês lerem sobre a privataria tucana. Lê. O que eles fizeram com o dinheiro do povo? Já estava na bica para vender o Banco do Brasil, a Petrobras e o Correio. Venderam a Vale do Rio Doce, que dava um lucro absurdo. Venderam a Siderúrgica Nacional em Volta Redonda. Foram vendendo. E onde está o dinheiro? Hoje os jornais estão falando em todo local. O Lula foi em Haia, Holanda, e foi ganhar o prêmio como aquele que se importou com os pobres. E não é mentira, é verdade. Não é mentira, é verdade. Os nordestinos sabem muito bem o que é isso. E nós aqui também. O Rio de Janeiro se tornou de novo uma potência. O Leblon é o local onde mais tem investimento. E o Brasil passou a ser a sexta maior potência do mundo. A sua vida melhora, a sua vida em casa melhora quando você tem Jesus. Jesus tem que libertar lá. O que está preso na sua casa? O que está preso na sua casa? Quando você leva a sua mulher num restaurante, você pega lá o cardápio, o que você olha? Geralmente nós olhamos o que? O lado direito. Já observou? O que tem no lado direito? Hã? Primeira coisa que a gente olha é o que mesmo? Que a gente olha o quê? É o preço. Talvez seja o demônio que está lá na sua... Você prende tudo. Você não leva a sua esposa para lugar nenhum. Um dia uma pessoa falou assim, meu esposo me levou para passear, sabe onde? Paraty. Aí o que chegou em casa uma fera. Ah, é, senhor? Falei, oi, Ilka. Ó. Marido de fulano levou em Paraty. Eu falei assim, é. Ele trabalha na Petrobras, é aposentado, é pastor de uma igreja, ganha bem, trabalha em outra empresa, ganha bem. Então você imagina, ele tem quanto salário? Aposentadoria, voltou a trabalhar e da igreja. Quantos salários ele tem? E não tinha outra coisa que ele fazia. Ele tinha 4 salários. Não vou falar onde ele trabalhava, senão vocês vão descobrir quem ele é. Eu disse, manda ele tomar vergonha na cara. Levar a mulher em Paraty. Mentira, não foi Paraty não. Não foi não. Levou ali no Zé da Picanha, comeu picanha ali. Falei assim, diga para ele que você já foi na Austrália comigo. Diga, você falou isso para ele? Então que ele é um miserável, maldito. Fala que você já foi na Espanha, já foi em Portugal, já foi em Marrocos. O que atrapalha? Às vezes aquele demônio que está lá, sabe que você não pode ter nada. Deus precisa libertar. E às vezes nós não queremos entender a palavra de Deus. Creia, meu irmão, o Senhor é capaz de nos livrar do poder de Satanás. Amém, meus irmãos? Vocês acreditam assim, meus irmãos? Olha o que diz a Bíblia no livro de Romanos, por favor. Capítulo 16, verso 2. Olha o que diz a palavra do Senhor, livro de Romanos. Capítulo 16, versículo 2. A Bíblia disse o quê? Pode ler para mim, por favor? Pode ler. Você pode dizer amém? Então eu quero que você entenda. Olha, agora vê lá o capítulo 20 de Apocalipse, versos 1 e 2. Olha o que diz a Bíblia, a palavra do Senhor, Apocalipse 20. Apocalipse 20, versículos 1 e 2. Podem ler para mim, por favor? Ele prendeu, diga amém. Esse é nosso Jesus.
é o leão da tribo de Judá. A Bíblia diz que ele prendeu. Significa que o diabo não tem autoridade nem sobre ninguém que tem Jesus como Salvador. Vocês entendem o que eu estou falando ou não estão entendendo o que eu estou falando? Ele prendeu o dragão, o diabo. Felizes são aqueles que podem ouvir a voz de Jesus, que seguem Jesus. Satanás não pode causar vergonha. Ele pode nos causar vergonha. Preste bem atenção. C.R. Riley, ele escreve em seu livro, ele escreve exatamente que Satanás, ele pode nos causar vergonha, mas não pode nos causar danos. Amém, meus irmãos? Satanás pode nos ferir o calcanhar, mas Satanás não pode destruir a nossa alma. Amém? Satanás pode envergonhar você. Ele pode envergonhar você, mas ele não pode causar danos. Ele pode ferir você. Você pode ter cicatrizes, mas ele não pode destruir a alma daquele que tem Cristo como Salvador. Meus irmãos, a Bíblia nos fala no livro de Romanos 8:37, somos mais que vencedores. Diga mais, somos mais que vencedores. Diga outra vez. Você acredita nisso? Você veio hoje aqui para quê? Você veio aqui para se carregar. É verdade ou não é verdade? Eu venho aqui para me abastecer. É por isso que o crente vem. E a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. Em terceiro, meus irmãos, o que você precisa ainda aprender, meu irmão? A transformação maravilhosa que Cristo realiza nos escravos de Satanás. Amém, irmãos? A transformação maravilhosa que Jesus faz o quê? Realiza nos escravos. Por favor, versículo 35. Podem ler? O que diz verso 35? Antes ele estava nu. Antes ele era chamado de homem imundo, porque tinha um espírito o quê? Imundo. Antes aprisionado, antes morando no cemitério. Agora a Bíblia disse que agora ele é encontrado em perfeito juízo, sentado aos pés de quem? Eu quero dizer a você, o filho pródigo assim, e caindo em si, ele disse assim, levantar-me-ei e irei ter com quem? Com meu pai. Caindo em si. Então significa que o homem dominado por Satanás, ele está fora de si. Esse homem estava fora de si, até que Cristo o encontrou. E Cristo então causou mudança no seu coração. Antes sujo e perturbado, agora são e salvo, em perfeito juízo, sentado aos pés de Jesus. Antes não conhecia o poder de salvação que Jesus possuía. Agora ele quer seguir Jesus. Agora ele é um pregador da graça. Essa graça transformadora do Evangelho. Eu tenho orado muito a Deus assim. Deus me ensina o que é salvação. Tenho falado para Deus. Me ensina a aprender o que é salvação. Deus me ensina o que é misericórdia. E me ensina a amar. Eu tenho pedido a Deus assim. Eu tenho suplicado ao Senhor assim. A Bíblia diz que esse homem agora é em perfeito juízo. Aqui, irmão, você tem que contar para todos o que Jesus é capaz de fazer na vida daquele que é um escravo. Talvez você tenha isso na sua família. Talvez você tenha isso no seu trabalho, um amigo teu. Você encontra as pessoas. A conversão é a libertação da escravidão. Jesus é o libertador dos escravos. Ele vai libertar os escravos que temos em nossas famílias. Diga amém ou não? Diga amém. Assim como fizeste a esse homem que era cheio de demônios. E Jesus libertou. Jesus vai fazer com a minha e com a sua família. Com o meu irmão e com o teu irmão. Com aquele que eu oro e com aquele que você está orando também. Como Jesus fez a este homem, assim ele vai fazer a todos que vivem em trevas.
Vamos orar para Deus libertar aqueles que vivem em trevas. Queridos irmãos, eu falei 3 coisas que você precisa aprender. Primeiro, nesse texto, o estado lastimoso sobre aqueles que são escravos de Satanás. Segundo, o absoluto poder que o nosso Senhor possui sobre Satanás. E terceiro, a transformação maravilhosa que Cristo realiza nos escravos de Satanás. Eu creio que Jesus é o Deus que veio para buscar, para salvar, para libertar o homem perdido. Irmãos, em nome de Jesus, vamos sair daqui hoje sabendo que nossa casa é liberta do poder das trevas, mas para o poder e glória do nosso Senhor. Fique de pé, se foi abençoado, salve o Senhor. Faça isso.